discutir um pouco sobre ritmicidade circadiana e distúrbios mentais. Então, na primeira parte, né, da aula, nós vamos seguir esse roteiro. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a classificação, né, sobre as doenças mentais, né, os distúrbios mentais, e aí discutir um pouco o DSM-5, quem é, o porquê, qual a importância dele, e também o RDoC, né, que é um novo modelo de classificação que eu quero mostrar para vocês. E, né, nós vamos discutir a ritmicidade circadiana de distúrbios mentais, falando em estudos experimentais em modelos animais, e, por fim, as aplicações da cronobiologia na saúde mental. Então, quando a gente vai falar da classificação, por que a gente quer classificar, né, os distúrbios mentais? Tempo atrás, a classificação ela se representava em 3 grandes grupos só, né, o transtorno de ansiedade, transtorno de humor, esquizofrenia, que incluía os transtornos do pensamento, tal. Mas o que se demonstrava é que essas classificações elas eram muito gerais e ficava difícil para cada profissional, para cada médico, definir a sua estratégia de tratamento. Então, durante ao longo, né, do desenvolvimento da psiquiatria, ao longo principalmente do século passado, foi feito vários esforços, né, para sistematizar o entendimento dos distúrbios mentais e, com isso, poder fazer diagnóstico. A Associação Americana de Psiquiatria, ela criou o que a gente chama, né, que são esses aqui, eu tenho aqui que é o DS, né, o Diagnóstico and Statistical Manual of Mental Disorder, que é o DSM. Então, teve o DSM-1, o 2, o 3 revisado, o 4 já revisado, tal. Então, isso começa lá nos anos, né, em 52. Já antes disso, o Freud já tinha aqui discutido, nesse livro, ele discute a questão da ansiedade, e ele discute, inclusive, a dificuldade que tem no processo de fazer o diagnóstico entre os profissionais. Mas o diagnóstico, então, ele é importante para você sistematizar, e com isso eu dizer, o indivíduo que está sendo diagnosticado com a ansiedade, ou depressão, ou esquizofrenia, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, usar os mesmos critérios. Então, isso você tem a sistematização. E, além disso, eu defini o que é doença, né, que aí, no caso, é quando eu faço o diagnóstico, porque tem uma definição de uma patologia. Aí surge, né, alguns anos atrás, né, o DSM-5. Né? Então, o DSM-5, né, que é o diagnóstico, esse é o original, né, da Associação Americana, né, de Psiquiatria. Né? Então, esse livro, né, o lançamento dele gerou muita polêmica no mundo inteiro. Eu vou discutir um pouco para vocês poderem entender essa polêmica. Essa polêmica ela está aqui representada nesse cartoon, né? O que é que ele diz aqui? Que seria a 5ª conferência para elaborar, né? E aí, diga um nome de uma doença e você vai ganhar um prêmio. O que significa isso? É que há uma crítica ao DSM-5 com um exagero na produção de doenças. E isso está muito claro nesse livro. Esse livro aqui é escrito, né, por esse psiquiatra americano, o Alan France. O Alan France é um psiquiatra, na época, no prefácio desse livro, ele diz, né, que ele, já aposentado, ele estava exclusivamente cuidando dos netos, que era o maior desejo da vida dele. Ele foi o líder, né, do grupo, né, que fez a revisão do DSM-4, né? E ele escreve esse livro, que é muito interessante o nome, né? Saving, ou seja, salve o normal. Né? O que ele está dizendo que é a criação de uma revolta contra a falta de controle do diagnóstico psiquiátrico no DSM-5, a grande indústria farmacêutica e a medicalização da vida diária. Ele faz uma crítica, e essa crítica ela é muito importante que a gente compreenda que o DSM-5, né, ele coloca como características normais se tornam doença. Um exemplo claro é em relação à dependência de drogas. Então, veja, né, no caso do dependência do alcoolismo, até o DSM-4 havia uma separação, e dizia que, no caso, um adolescente, ele pode ter, você disse que o adolescente, né, ele pode ter apenas, né, o abuso do álcool. E uma outra coisa, a dependência do álcool.
O que é o adolescente que tem um abuso do álcool? O adolescente que vai para uma festa, por exemplo, uma festa de formatura, né, uma calorada, tal, etc., ou de final de semestre, e aí bebe demais, e aí passa mal porque ele bebeu muito álcool naqueles dias, ou durante 2, 3 vezes por ano. Esse indivíduo, no DSM-4, ele não tinha uma doença, ele não era dependente. Ele apenas dizia que, no caso, ele teve abuso do álcool. No caso agora do DSM-5, não existe mais o abuso do álcool, existe dependência. Então, mesmo o jovem que frequenta as festas da universitária e já ingere bastante álcool, ele já é caracterizado como a dependência, a única coisa que ele é uma dependência leve, separou dependência leve, moderada e grave. Então, é essa crítica que quem tinha o abuso do álcool, ele não precisa de tratamento, ele precisa de orientação. Então, essa crítica ao DSM-5 ela foi importante, e principalmente porque o DSM-5, ou seja, o manual, ele não é muito usado pelo o médico em si no dia a dia, ele é muito usado em pesquisa, mas é em pesquisa que fica mais difícil. E aí é por isso que o sistema, o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, ele cria um outro modelo, um novo modelo, que é esse modelo RDoC, que é o Research Domain Criteria Initiative. Então, é uma sistematização das doenças baseada em critérios definidos por grandes domínios dos distúrbios mentais. Então, essa é a página lá do Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, a página específica só para os critérios para pesquisa, domínios de pesquisa, por RDoC. E esses domínios, aqui nessa página, você vai encontrar várias coisas, definição, a matriz, desenvolvimento, e etc. E o que ele vai fazer, o RDoC, você vai utilizar grandes domínios. Então, os domínios relacionados, o que a gente vai dizer, domínios relacionados à valência, a sintomas de valência negativa, ou seja, que são os comportamentos que você tem e você deixa de ter, por exemplo, o autocuidado, falar, se você fica mudo, ou o domínio de sistema de valência positiva, que você fica exagerado em determinados tipos de comportamentos, os domínios relacionados ao sistema cognitivo, ou seja, em relação ao pensamento, os domínios, e aqui no caso, que estão relacionados aos processos de vida social. Então, ou seja, se eu tenho quebra das relações familiar, de trabalho, relação com os amigos, etc., então isso é importante. E um novo domínio que é importante, que nos interessa aqui, que é o domínio dos sistemas regulatórios e de vigília e de alerta. E esse domínio aqui, ele é subdividido em construto, ou seja, eu tenho o alerta, eu tenho que avaliar o alerta do sujeito, eu tenho que avaliar a ritmicidade circadiana e tenho que avaliar também o ciclo sono-vigília. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu posso avaliar esse construto em vários níveis, desde os níveis moleculares, por exemplo, no caso do sistema circadiano, a presença ou ausência de genes, ou mutações nos genes relacionados à ritmicidade circadiana, em sistemas celulares, em circuitos neurais, em nos organismos, sistemas fisiológicos, por exemplo, sistema nervoso autônomo, nos comportamentos, por exemplo, a vigília, e aqui no caso eu posso, por exemplo, botar, por exemplo, um actímetro no sujeito e determinar como se ele está sincronizado ou não. Aqui no autorrelato do sujeito, eu posso usar, por exemplo, um diário de sono, e, é claro, as condições conceituais daquela área, no caso da ritmicidade circadiana. Então, esse é um novo modelo, é um modelo importante, e que todo mundo que hoje faz pesquisa séria em saúde mental utiliza esse modelo e não o DSM-5. Inclusive, os institutos americanos, o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, ele não financia pesquisa se o critério para fazer a classificação do distúrbio mental é o DSM-5. Ele obriga que use o RDoC. Agora, saindo